A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais um Vida Devocional nessa quarta-feira pela manhã. Bênção de Deus estarmos juntos, 23 de fevereiro de 2022. Deus é contigo, meu querido, minha querida, e Ele tem muito mais do que você pensa ou do que pede para abençoar a sua família e o seu coração. O nosso Vida Devocional começa nessa manhã agradecendo a cada um de vocês pela fidelidade na contribuição com a obra missionária. A igreja tem sido instrumento, agência do reino de Deus para expandir o amor do Senhor, o evangelho, tocar a vida das pessoas, expansão do reino mesmo. E isso a gente faz através das obras missionárias da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aqui você fica sabendo das notícias nesse canal no YouTube. Aproveita aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente está arrumando a chegar a 1 milhão de inscritos no canal da IPP-TV no YouTube, e isso ajuda a impulsionar a obra missionária. Pastor, de que maneira eu estou contribuindo para a obra missionária? Quando você dá a sua oferta, quando você contribui com os seus recursos, você permite que a gente continue, por exemplo, lá no sertão do Piauí, furando, que já foram 26 poços furados ali. Tem lugar que está brotando 10 mil litros d'água por hora. E aí o Zé da Água lá, que é da ONG, que está nos ajudando a furar os poços, está levando vida às pessoas. 5 mil cestas básicas em janeiro, já vamos chegar agora em fevereiro a 5 mil cestas básicas que serão distribuídas. E você faz parte dessa obra missionária. Levamos a Bíblia gratuitamente, a palavra de Deus a todas as pessoas, e assim a gente toca a vida do ser humano que está em vulnerabilidade social, e você faz parte dessa missão. De que outra maneira você contribui? Entra lá no nosso site, editora Ezion, com Z, ezion.com.br, e você pode adquirir livros para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual, e a própria Bíblia Sagrada, como essa aqui, as capas especiais aí, exclusivas da editora Ezion, como esse aqui, Sola Escritura, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a Escritura é a palavra de Deus, né? E aí você pode adquirir uma Bíblia como essa, e 100% da arrecadação através da editora Ezion vai para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sem mais delongas, nessa manhã eu quero conversar com você, compartilhar com você. Nós vamos ter aí 3 episódios sobre um tema muito tenso: as palavras duras de Jesus. Quando Jesus aplicou ali palavras duras, e nós vamos ler um texto em que Jesus dá uma palavra muito difícil, duríssima, para os seus discípulos, e que até hoje é difícil até de interpretação para muitos e duríssima para nós. Nós vamos falar sobre Marcos 10, do versículo 17 até o 27. Você pode aí abrir a sua Bíblia ou ligar o seu dispositivo, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. É a passagem ali, a perícope, como a gente chama, o trecho bíblico que fala sobre o jovem rico, quando o jovem rico vai perguntar para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E nessa pergunta a gente vai pensar, a gente vai sacar um tema que é o seguinte: cobiça, o pecado silencioso. Cobiça, o pecado silencioso. E nós vamos trabalhar, porque esse é um texto caudaloso que requer muitas informações, e a gente trabalhar o texto, nós vamos fazer em 3 episódios, e você é o nosso convidado aí a assistir nas próximas quarta-feiras, quando você puder, vai ser uma bênção. Então, se você já abriu a sua Bíblia aí, Marcos 10, do versículo 17 ao 27, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar aí no texto e na tradução da sua preferência. Versículo 17 diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esta é a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e seja servido em nos usar na meditação da sua palavra. Meu querido e minha querida, como eu disse no começo, esse texto é um texto duríssimo, de uma das palavras fortes, palavras duras de Jesus, principalmente quando chega aqui no versículo 25, que a gente acabou de ler, de Marcos 10, onde Jesus vai dizer: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E isso é tão controverso agora quanto era naquela época. Temos dificuldades em entender essas palavras duras de Jesus, muitas vezes. Por que será que Jesus disse isso a respeito dos ricos e a respeito, na verdade, da riqueza? E é por isso que o tema de hoje a gente vai trabalhar, na verdade, quando Jesus traz esse tema que, por trás dele, na verdade, como um todo, fala sobre dinheiro. A gente vai trabalhar a cobiça, o que está por trás do tipo de riqueza, do tipo de poder, do tipo de coisa que domina o nosso coração, que muitas vezes não é a espécie, o dinheiro em espécie em si, mas o que está por trás do que eu consigo controlar com o domínio da riqueza, que pode se chamar também poder. Por isso que o que chama a atenção nisso é que Jesus está falando sobre algo muito simples e muito básico, e ele é direto aqui. Quando Jesus está abordando esse tema sobre a dificuldade de se entrar no reino de Deus por causa daquilo que pode nos dominar o coração, ele está tratando de um único tema, que foi a pergunta daquele jovem rico: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E nada pode ser mais básico do que isso, porque Jesus está abordando a própria essência do que significa ser um cristão. Para que eu me torne um cristão, eu preciso ser salvo. E para que eu seja um cristão salvo, eu vou ter, consequentemente, a vida eterna. Era praticamente como se aquele jovem rico, que era um empreendedor, ele governava algum tipo de negócio, ele era um chefe, ele estava procurando e chamando Jesus de mestre e dizendo: olha, eu quero ser como você, eu quero entender os seus ensinamentos, está faltando alguma coisa, eu já tenho quase tudo, mas eu vou conseguir. E o que eu devo fazer para me tornar, entre aspas, um cristão como vocês? Um discípulo seu, Jesus. O que eu preciso fazer? E a dificuldade dele entender, eu já lanço mão nessa manhã para lhe dizer: não é o que eu devo fazer, é o que a graça de Deus faz por mim e por você. E se olharmos para o contexto mais amplo, veremos que Jesus está realmente explicando aos ouvintes ali como se tornar um cristão, e ainda assim, no meio dessa explicação, como eu devo ser salvo, como eu me torno um cristão, Jesus traz e pinça ali a cobiça. No meio do assunto ele entra com a cobiça. Outra maneira de colocar isso é que, se você quer ser um cristão, o dinheiro é um problema muitas vezes. O dinheiro é um problema. Alguém já disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, na verdade, Jesus está sendo muito básico e muito prático aqui em relação à palavra da salvação e à herança da vida eterna. Em primeiro lugar, nós estamos sendo ensinados aqui a respeito do perigo espiritual da avareza, da cobiça, ou do dinheiro em si mesmo, e da riqueza e do poder. E é esse primeiro episódio que eu quero trabalhar com vocês essa manhã.
o episódio de nós falarmos sobre o perigo espiritual da cobiça. O perigo espiritual da cobiça. Nos próximos 2 episódios nós vamos trabalhar, no segundo episódio, as razões desse perigo, ou seja, as razões do perigo da cobiça. E em terceiro lugar, fechando essa pequena série, essa minissérie, como nós podemos lidar com esse perigo? O perigo da cobiça, como nós vamos lidar com ele? Então, mais uma vez repetindo, perigo espiritual da cobiça, as razões desse perigo e como nós vamos lidar com ele. Acompanhe essa minissérie que vai ser uma bênção para mim e para você. E nessa passagem que nós acabamos de ler, quando Jesus responde a pergunta como herdar a vida eterna, basicamente ele está dizendo como ser um cristão, como eu já falei, e aí ele vai trazer, na verdade, como nós podemos tratar isso no nosso coração. Qualquer tipo de cobiça, ele vai falar justamente sobre a riqueza e o dinheiro e como nós podemos lidar com isso no nosso coração. Agora, em relação ao perigo da cobiça, observe comigo o versículo 25 e nós precisamos repeti-lo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vou repetir. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o versículo seguinte, que é o versículo 26, ele é muito interessante. Por quê? Porque os discípulos dão uma resposta à maneira como aquele jovem rico vai embora. Eles não respondem algo do tipo, ótimo, parabéns, eu não gosto de ricos mesmo. Aliás, eu nem me visto como eles, pouco me importa, eu não sou mesmo rico. E já que os ricos não vão entrar no céu, parabéns, eu também não sou rico, então quer dizer, eu vou poder entrar no céu. Isso é uma dificuldade deles, o problema é deles. Na verdade, eles estão respondendo de uma maneira que é muito contundente e que traz um alerta para todos nós essa manhã. Eles dizem assim, se esse jovem rico não pode entrar no céu, quem poderá entrar no céu? Quem vai poder cumprir essa missão de entrar no céu e herdar a vida eterna? E esse jovem, ele foi tão expressivo para os discípulos e na história da caminhada de Jesus, na sua missão, em pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus até a cruz do Calvário, que esse jovem ele é citado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Marcos nós acabamos de ler. E Lucas, especificamente, ele vai dizer que esse jovem, ele era uma espécie de líder, como eu já falei. Ele era uma espécie de chefe, de empreendedor, governava o seu negócio. Ou seja, era alguém influente. Com licença, irmãos. Ele era alguém influente no seu meio. E ele era alguém influente não só porque ele era rico e ele era dono do seu próprio negócio e talvez alguém que fazia comércio e tantas outras coisas que o enriqueceram. Mas ele era alguém influente também por causa da formatação da sua personalidade, do seu caráter, entre aspas, espiritual talvez, religioso e por que não dizer da sua religiosidade. Porque Jesus vai tocar nesse ponto e ele vai dizer, olha, eu cumpro os estatutos de Deus. Desde pequeno, desde a minha tenra juventude, eu obedeço, porque era natural para um judeu. Obedecendo ali todas as leis, seguindo o mandamento do Senhor, e ao mesmo tempo sendo alguém criado através dos ensinamentos das sinagogas, passando, na verdade, quando era pequeno, pelo símbolo da aliança, da antiga aliança, que era a circuncisão, ou seja, era alguém que tinha os requisitos morais e era alguém que também tinha os requisitos influenciáveis numa sociedade. Era alguém que todo mundo admirava. E é esse tipo de pessoa que Jesus está tratando e mostrando justamente esse pecado silencioso, que é o pecado que pode nos cegar espiritualmente. Nós vamos falar isso mais um pouquinho à frente. Ou seja, muitas pessoas acreditam justamente porque aquele homem era um homem rico. Nós precisamos separar duas coisas aqui a respeito da riqueza e que é o que Jesus está tratando, na verdade, é esse pecado da cobiça e ele não está tratando a riqueza em si como um pecado ou um mal. Ela em si, ou seja, nós podemos prosperar,
nós podemos avançar nos negócios com virtude. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho, mas de dois grupos. O primeiro grupo são das pessoas que acreditam mesmo, que não dá para ser rico sem apelar para a desonestidade. E falando-se de Brasil, né, a gente, infelizmente, tem que mudar o Brasil pela Bíblia. A gente tem que pregar a palavra de Deus, porque todo mundo conhece. Estou falando algo estranho aqui, meus irmãos. Todo mundo sabe do famoso jeitinho brasileiro, para tudo. Né? E quando a gente fala, e muitas vezes olha só para os políticos e diz a corrupção está lá em cima, e a corrupção está nos meios políticos, nos governantes, muitas vezes nós somos corruptos. Quando paramos em fila dupla na porta do colégio, quando avançamos o sinal vermelho, quando cobiçamos aquilo que não é nosso, quando roubamos o tempo da empresa que trabalhamos, e por aí vai. Isso é, de fato, algo que pode acontecer com todos nós. E tem muita gente que acredita que só dá para crescer financeiramente e reter as coisas se for de uma maneira indevida. Ou seja, reter o que é indevido, o que não é seu, sem ser injusto e tomar o que não é devido para a sua vida. Tem gente que acredita nisso. Eu só vou conseguir porque pelo meio da honestidade do trabalho comum, eu não vou conseguir. Não vou conseguir crescer. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão lançar mão da corrupção, da desonestidade, pensando que a riqueza que eles vão alcançar é o alvo principal da sua vida. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa. Mas se a gente olhar para Jesus nesse texto e o que ele faz com aquele jovem, Jesus faz uma confirmação com ele justamente através da palavra de Deus e dos estatutos do Senhor. É claro que Jesus não apresenta para ele ali, olha, você segue os 10 mandamentos e cita todos, porque aquele jovem provavelmente era reconhecido pelo seu caráter. Mas Jesus toca em pontos específicos bem interessantes quanto à cobiça. Como, por exemplo, não defraude, ou seja, não seja fraudulento nos seus negócios, que quer dizer não deturpe ou seja falso naquilo que você age, trabalha, toca, ou até mesmo dentro da sua casa, ou até mesmo com os seus amigos, ou até mesmo com a vida do outro. Você quer saber, meu irmão e minha irmã, se você é um cristão verdadeiro? E isso eu aprendi com o reverendo Nilson outro dia, que foi muito interessante, na nossa escola dominical. Aliás, você é convidado para ver as nossas programações, parênteses aqui, propaganda. Venha aos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entre lá no nosso site e veja os horários. Mas na escola dominical eu aprendi com o reverendo Nilson, ele disse assim, olha, você quer saber se você é um cristão? É se a sua vida, ao tocar a vida das pessoas, ela toma a vida das pessoas ou se a sua vida doa vida para as outras pessoas. Você é um tomador de vida ou você é um doador de vidas? Isso é muito interessante. Por isso que Jesus está tocando nesses pontos e outro ponto que ele coloca aqui, além de não defraudar as pessoas e os negócios, ele fala assim, não furte, não tome aquilo que lhe pertence, que não lhe pertence, não deixe a cobiça silenciosa dominar o seu coração a ponto de você concretizá-la, não tome das pessoas o que é delas por direito, seja tempo, seja a própria pessoa em si, se você toma o tempo dela e, na verdade, toma o seu coração ocupando totalmente a sua mente e aquela pessoa fica esgotada e presa, muitas vezes, a nós. Isso é uma forma de nós furtarmos, porque muitas vezes as pessoas... eu não furto, eu não pego nada de objeto que é meu, eu não cometo aí assalto ou qualquer outra coisa do tipo, eu não vou lá e pego alguma coisa indevida no meu trabalho. Mas muitas vezes nós somos tomadores e roubadores de vida dos outros. E isso é um alerta para mim e para você, porque quando fazemos isso, muitas vezes, é porque nós estamos cobiçando a vida do outro, e isso é indevido. E Jesus está nos dando esse alerta, que há esse grupo que pensa dessa maneira, e ele toca nesses pontos, porque o jovem responde, ele fala, eu sou virtuoso, eu sigo todas essas coisas, e eu não furto, eu não roubo. E ao mesmo tempo, quando o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado na minha juventude, Jesus não disse assim, mentiroso, você é rico e dono de um negócio, então provavelmente você é um ladrão. Não, Jesus aceita a resposta dele e aceita a resposta daquele jovem rico como sendo uma resposta sincera.
De modo que, voltando às respostas dos discípulos, a retirada, ou seja, a saída daquele jovem triste, mostra um outro lado da riqueza, que você pode ser rico sem ser desonesto, porque quando os discípulos respondem, olha, se ele não pode, que é um jovem de caráter, que é um jovem influencer na nossa sociedade, né? Alguém que influencia, alguém que segue todos os requisitos da nossa religião, alguém que talvez seja até generoso para com os pobres, de que maneira nós vamos herdar o reino do céu? Essa é a resposta dos discípulos. Mas veja, essa resposta mostra para mim e para você uma outra maneira em relação à riqueza. Isso tem que ficar muito claro aqui. O problema não é o dinheiro em si. Aliás, dinheiro na igreja é algo muito espiritual. Ele é um servo e não nosso Senhor. Nós usamos a riqueza e a prosperidade para a glória de Deus, abençoando a vida das pessoas. Calvino disse uma vez, ele disse, o mistério da pobreza é o ministério dos ricos. Vou repetir. O mistério da pobreza, ou seja, por que tantas pessoas são pobres? Por que há tanta dificuldade no nosso mundo? Tanta desigualdade? Porque esse é o ministério da igreja do Senhor. E é por isso nessa manhã que nós podemos ser prósperos, ou seja, alcançar o bem-estar, uma riqueza, se Deus assim permitir, para que nós usemos essa riqueza para a glória dele, tocando a vida das pessoas que têm dificuldade. Ou seja, ser alguém próspero sem ser desonesto. Esse é um outro grupo. Na verdade, você pode ser rico através da virtude, ser alguém virtuoso, da disciplina, ter visão de negócios, paciência para chegar lá e etc. Mas o que Jesus está mostrando aqui, justamente, além dos discípulos saberem que aquele homem não era desonesto, não fraudava, era alguém virtuoso mesmo, essa é a razão pela qual eles dizem, olha, o que vai ser de nós para entrar no céu? Assim, então, por um lado, vemos que Jesus não tem um problema ideológico com o dinheiro ou a riqueza. Ele não está dizendo que possuir as coisas é intrinsecamente ruim e que a riqueza é errada ou automaticamente danosa. Mas, por outro lado, ele está dizendo, quando ele diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitas pessoas já tentaram interpretar essa passagem de muitas maneiras, essa frase completa aqui de Jesus. Até mesmo querendo dizer que, olha, camelo não era bem camelo no aramaico, mas... E aí, por isso, a gente tem que entender que era uma palavra muito parecida, e agulha também não era agulha, mas era uma portinhola na muralha de Jerusalém, onde se passavam os produtos. E aí, talvez por muito esforço, empurrando algo que talvez não fosse de fato um camelo por essa portinhola da muralha, nada disso, irmão e irmã. O que Jesus está usando aqui, a linguagem, é essa de fato, que camelo era camelo e agulha era agulha de costura. Era isso mesmo. É uma imagem, uma hipérbole, na verdade, que Jesus está usando algo muito vívido aqui, que toda cultura tem um tipo de hipérbole ou metáfora parecida. É como se, na verdade, aqui no Brasil a gente pudesse assim, é mais fácil tirar leite de pedra. Desse jeito. A imagem era pura e simples. É mais fácil o camelo passar por uma agulha de costura do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, portanto, que a riqueza ou ter dinheiro não é o pecado em si mesmo. Mas ele também não está em momento algum aliviando do tipo assim, ó, olha, não é bem assim, a riqueza ela é inofensiva. O que ele está nos alertando é o que a imagem do camelo e a agulha dizem em si. Existe um perigo em todo tipo de poder que pode dominar o nosso coração. O problema, de fato, nessa manhã que nós estamos abordando é esse. O que tem dominado o nosso coração? Será que eu desejo as coisas para que elas se tornem o meu Deus falso e elas me dominem? Ou será que as coisas serão dominadas por mim porque o meu coração é dominado pelo Espírito e essas coisas pertencem ao Senhor e retornam para a glória dele? E é por isso que Jesus está dizendo claramente para mim e para você nessa manhã aqui. A cobiça, o poder, o dinheiro tem um poder de
nos deixar cegos espiritualmente. O poder de cegar espiritualmente. E esse é o alerta de Jesus nessa manhã. Porque é um pecado muito forte e silencioso. Essa cobiça é tão forte que qualquer um, com qualquer quantidade de dinheiro, e aí é o detalhe, não precisa chegar lá. Não precisa ser um Elon Musk. Não precisa ser um Jeff Bezos. Não precisa ser um multimilionário. Com qualquer quantidade de dinheiro, você pode ser dominado por ele. Então, o domínio do poder e da cobiça no coração, ele está em todos os níveis sociais da nossa sociedade. E humildade não tem nada a ver com isso. Humildade pode estar no rico e humildade pode estar no pobre. Ou seja, pouco ou muito poder pode cegar a qualquer um de nós espiritualmente. E aí, essa é a dificuldade que Jesus está apresentando nessa manhã para mim e para você. Se nós nos tornarmos cegos espirituais, dificilmente nós vamos encontrar a porta estreita que é Jesus. Se nós nos tornarmos cegos espirituais, dificilmente nós entraremos no reino de Deus, a não ser, e a última frase do texto hoje é essa, porque para Deus nada é impossível, a não ser que com a sua misericórdia e graça, Deus intervenha na vida de cada um de nós. E a cobiça passa por qualquer coisa que possa, preste atenção nisso, meu amado irmão, qualquer coisa que possa, entre aspas, preencher o nosso coração e da qual coisa a gente possa dizer, enquanto eu não tiver isso, eu não me sentirei satisfeito. Enquanto eu não tiver aquela coisa, eu não me sentirei completo. E é dessa maneira tão perigosa e tão silenciosa que a cobiça, ela vai entrando na nossa vida, se infiltrando até que o nosso coração se desmorone diante desses pequenos ídolos que entram no nosso coração. E o que é muito difícil é uma pessoa cega espiritualmente admitir que está cega por causa da ganância. Você pode até assumir coisas do tipo, olha, eu tenho problemas com bebidas, eu tenho problema com droga, pastor, eu tenho problema com sexo, eu tenho problema com tantas outras coisas, pecados mais tangíveis, mas a cobiça, muitas vezes a gente não admite, porque a gente olha, não, eu não sou alguém que realmente está desejando gananciosamente alguma coisa, porque ela se infiltra, é silenciosa e altamente perigosa, ou seja, cresce e domina o nosso coração e quando não percebemos, mal percebemos, estamos cegos espiritualmente. Só Deus pode remover essa cegueira do nosso coração. Apenas a graça de Deus pode tirar o ser humano dessa escuridão e dessa situação. Só o Evangelho pode destruir esse pecado silencioso. Você quer um exemplo concreto? Por que muitas igrejas estão fechando na Europa e nos Estados Unidos, como já disse o reverendo Arival outro dia? Porque o coração do Evangelho é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é render-se totalmente a Jesus. É abrir mão do poder e servir ao próximo. Quando o pecado da cobiça domina os corações das pessoas, nesses países que eu acabei de citar, seja na Europa ou nos Estados Unidos, na América do Norte, por causa da riqueza desses lugares, e no coração das pessoas, na verdade, por causa da autossuficiência, por causa de se acharem os mais inteligentes da face da terra, da independência de Deus, que estão fechando os templos, fazendo com que os templos se tornem bares e outros tipos de exposição e entretenimento, e fechando aqueles lugares, é porque eles não olham mais para a cruz, porque a cruz é o centro do Evangelho, não se rendem e antes fazem como aquele jovem rico, vão para longe. E a não ser que haja uma intervenção nova, missionária de Deus, nesses lugares que se tornaram ricos, satisfeitos consigo mesmo. Apenas quando a mensagem da cruz tomar o lugar do poder, da ganância e de qualquer tipo de riqueza, aí sim os olhos espirituais serão abertos, as escamas cairão e o coração será transformado. Por isso, nessa manhã, eu quero encerrar com você aqui. Eu vou ler os pedidos de oração daqui a pouquinho. Se você não colocou, coloque agora. Mas peça nessa manhã, para que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que você veja as riquezas espirituais em Cristo Jesus, para que você não seja infiltrado no seu coração pela cobiça, seja lá pelo que for. Pode ser poder, pode ser a sua profissão,
pode ser até mesmo a idolatria a qualquer outro tipo de coisa. Às vezes a pessoa pode até idolatrar a sua própria família, colocando ela em primeiro lugar, antes de Deus. Por isso, meu amado irmão, se é a sua performance, se é a força do seu braço, se é a sua profissão, se é a sua aparência, isso tudo está em primeiro lugar, antes de Deus. Cuidado! O alerta dessa manhã é que a cobiça é um pecado silencioso. Eu quero orar com você e eu vou entrar aqui nos pedidos, justamente, não perca, tá? Na próxima semana nós vamos abordar justamente o tema que fala sobre cobiça, parte 2, os perigos, né? As razões do perigo da cobiça. Por isso eu estou aqui com a Maria Eduarda, ela já me mandou o link, eu estou entrando aqui para ler os pedidos de oração e a gente vai chegar lá, ó, já entrei aqui. Vamos junto aqui. Pessoal de Recife, a Karine agradecendo, a Delva sempre conosco, Karina Mirelli também, peço oração para que Deus traga salvação à minha família, e amém, vamos juntos aí nessa, né, glorificando a Deus, viu Karina? A Delva pede oração pela sua viagem, ao mesmo tempo seguimos aí com a Marineide falando sobre libertação, sim, vamos todos orar por isso, que Deus nos livre, né, da cobiça e desse pecado silencioso. O Hermes pede oração também, estamos juntos, viu Hermes? Junto com você aí. Maria Elisa falando aí, justamente pedindo que a nossa vida agrade totalmente a Deus. A Dirce pede oração por sabedoria. E aqui causa na justiça, diz o Carlos. E por aí vai. Meu irmão, a hora avançou aqui e eu quero conversar com você justamente orando pela sua vida e pelos pedidos que você colocou. Se você colocou aqui, creia nisso, no que eu sempre falo toda manhã. Ele é o Deus onisciente, o Deus onipotente, o onipresente na sua vida. E mesmo que você não tenha conseguido colocar aqui o seu pedido, vamos orar por você. Feche seus olhos, ore comigo, que Deus abençoe a sua vida. Deus, nós te louvamos nessa manhã e agradecemos o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso e um Deus poderoso. E nessa manhã nós entendemos a tua palavra justamente sobre o alerta que Jesus nos dá, que a cobiça não domine o nosso coração, que esse pecado silencioso não se infiltre em cada um de nós. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Agora entregamos nessa manhã cada pedido que foi colocado aqui. Aqueles que ainda estão digitando, que estão colocando, mas o Senhor é o Deus que conhece o coração de cada um de nós. Por isso, acima de tudo, traz a tua palavra transformadora sobre a vida das famílias. Mas, acima de tudo, também seja o Senhor honrado na vida de cada um de nós, com aquilo que o Senhor realizar, com aquilo que o Senhor nos entregar. Que essas coisas não nos dominem, mas que seja o Senhor o dono do nosso coração. Por isso, olhando para esses pedidos, que o Senhor possa conceder aquilo que é da tua soberana vontade. Traz uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Essa oração nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos juntos e até o próximo Vida Devocional. Beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau, tchau.